Marcos capítulo 8, versículo 27, o Wellington aqui da Larissa. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a respeito. Então começou ele a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Amém. Oremos pela palavra. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, gere em nós, Senhor, o fruto, Senhor. Amém. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Carlos, Senhor. Enche ele, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, e diga, Senhor, à Tua igreja aquilo que a Tua palavra quer dizer, ó Deus. Quebranta, Senhor, os nossos corações. Sim, Deus. Abre os nossos olhos, os nossos entendimentos, Senhor, para aprender a Tua palavra, ó Deus. Tira qualquer, Senhor, distração, Senhor, que venha atrapalhar, Senhor, na pregação, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, este culto, ó Deus. Amém. Amém, amém, obrigado. Os irmãos podem se assentar, por favor. E eu peço que você realmente deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos tentar destrinchar esse texto da palavra do Senhor, que está em Marcos capítulo 8, versículo 27. Então, deixa aberto aí o texto no versículo 27 aí, para a gente estar estudando essa palavra. Na semana passada, nós falamos a respeito da cegueira. Um homem que foi curado por Jesus por etapas. Ele foi curado por etapas. Jesus colocou saliva em seus olhos, foi em Betsaida, e esse homem foi curado por etapas. Foi uma forma de Jesus demonstrar que aquela cegueira espiritual dos discípulos estava passando aos poucos, passando por etapas. Se nós pudéssemos dividir o Evangelho de Marcos em 2, agora começaria a segunda parte, porque até então foi demonstrado basicamente as obras de Jesus e os ensinamentos de Jesus. Agora, desse versículo em diante, é o caminho de Jesus até Jerusalém, no lugar aonde ele será crucificado pelas autoridades de Israel. Neste texto que nós lemos, ele começa com Jesus perguntando aos seus discípulos o que as pessoas dizem a respeito dele, aquilo que as pessoas acham a respeito dele. Veja no versículo 27, vamos devagarzinho, palavra por palavra. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Ele está vindo do norte para o sul, está indo para a Judéia, está indo para Jerusalém. Cesareia de Filipe é um lugar basicamente paganizado, é um lugar basicamente em que não há muito a palavra do Senhor ali. E o texto continua dizendo que no caminho, Jesus, como aquele que vai ensinando à medida que vai caminhando, ele perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Que dizem os homens que eu sou? E aí eles começam a responder. Alguns dizem que Jesus era João Batista, ou seja, alguns entenderam que João
Batista já tinha sido decapitado e que João Batista tinha ressuscitado na pessoa de Jesus Cristo. Estão enganados, não era nada disso, mas isso já mostra para a gente que havia uma crença na ressurreição no meio daquele povo. Então eles diziam, é João Batista que ressuscitou. Não era. Outros diziam, é Elias. Quem foi Elias? Elias foi um profeta do Antigo Testamento que ele foi arrebatado quando Eliseu assumiu o seu lugar. Então falaram, é o Elias que voltou, que está aí no meio da gente pregando. E outros, ainda em outro texto paralelo, eles falam que era Jeremias, porque esse texto também está em Mateus e está em Lucas. E eles diziam, é algum dos profetas, porque os profetas eles tinham essa característica de ensinar a palavra, e alguns deles até faziam sinais. Então falavam, Jesus é algum dos profetas. Então a gente vai vendo que mesmo as pessoas que já conheciam alguma coisa de Jesus, e o texto de Mateus fala que as multidões, ele nos dá uma ideia que as multidões, elas não sabem muito bem quem é Jesus. Elas não sabem. No máximo aqui, que eles pensaram, era um profeta como os demais. Então isso já comunica para a gente que, de modo geral, as pessoas não têm muito bem uma ideia de quem é Jesus. É um profeta, é alguém que faz o bem. Se você hoje mesmo, para a maior parte das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, perguntar quem é Jesus, no máximo ele vai dizer algo genérico, assim, é o Filho de Deus. Se disser, foi um profeta. Não existiu ninguém na história da humanidade que causasse tanta polêmica em torno do seu nome. Quem é Jesus? Então Jesus ele fez essa pergunta para os discípulos, para que eles dissessem o que as pessoas pensam a respeito dele. Então, de modo geral, a multidão não tinha entendido que ele era o Messias, a multidão não tinha entendido que ele era o Filho de Deus, que ele era o Filho do homem, era algum dos profetas. Aí Jesus, como um bom professor dos seus discípulos, ele vai perguntar para os seus discípulos, e vocês? Eu já estou com vocês há um tempinho já, quem que vocês dizem que eu sou? Veja no versículo 29, então lhes perguntou, mas e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro, que era o mais ousado de todos, uma espécie de líder no colégio apostólico, ele responde assim, respondendo-lhe Pedro lhe disse, tu és o Cristo. No Evangelho de Mateus ainda fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí a gente tem que pensar o que é Cristo. Cristo é a transliteração grega do termo hebraico Messias. Quem é o Messias? Messias ele é o ungido, o escolhido de Deus. Quem era ungido no Antigo Testamento? Os reis eram ungidos e os sacerdotes eram ungidos. E o Aragão foi ungido semana retrasada. Eles eram os ungidos, onde se derramava o óleo na cabeça dele. O rei Ciro, que era um rei pagão, também foi chamado de ungido. Então a gente vê nesse termo ungido a ideia de alguém que era escolhido por Deus para determinado propósito, geralmente um grande líder. E Jesus, ele não contraria Pedro naquilo que ele disse. Pelo contrário, na versão de Mateus, Jesus diz assim, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então a pessoa ela chega a essa concepção de que Jesus é o Cristo por meio da revelação, porque ninguém diz Jesus é o Senhor a não ser que seja pelo Espírito de Deus. Então Jesus ele não contraria, fala é isso aí, não fica quieto. Jesus não contraria, ele aceita o que Pedro diz. Mas aí Jesus, ele dá uma ordem surpreendente no versículo 30. Veja no versículo 30, Jesus ele pede para que seja guardado segredo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Uma ordem interessante, que a gente não sabe
exatamente o motivo. A gente especula. Até aqui, os irmãos que acompanharam outras pregações viram que eu falei um pouco do chamado segredo messiânico. Ele não queria que fosse revelado assim tão claramente. Por quê? Há uma probabilidade. Os judeus, eles esperavam a vinda de um Messias. Esse Messias e esse ungido que eles esperavam seria alguém mais ou menos no espírito do rei Davi. Seria um grande guerreiro, um rei da dinastia davídica, e ele expulsaria os romanos. Ele iria restabelecer o culto a Yahvé, e ele iria restabelecer a lei do Senhor, e ele iria fazer uma grande reforma social. Ele seria um líder político-militar. Então era isso que eles estavam esperando. Só que eles caíram do cavalo, porque Jesus não veio nesse espírito. Jesus não veio nesse espírito. Então dizer isso a respeito de Jesus naquele momento ia causar confusão. Pô, esse cara aí, então ele que é o grande general, é ele que vai impor agora uma guerra. E não era nada disso. Lá no Evangelho de João, quando tentaram fazer ele rei político, os irmãos se lembram que ele saiu fora. Ele não quis ser feito rei, porque Deus quis ser homem. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem, né? Uma letra lá do Taíde, né? Quem se lembra dessa ninguém, né? Ninguém desse tempo. Muito bem. Mas Jesus, ele não veio para ser um rei político. Então provavelmente por causa disso que ele proibiu os seus discípulos dissessem que ele fosse o Messias. E agora, no versículo 31, é a primeira vez nesse evangelho que ele vai dizer claramente o que ele veio fazer. É a primeira vez que ele fala para os discípulos. Veja lá: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Vamos parar nessa expressão Filho do Homem. O que é que quer dizer Filho do Homem? Em primeiro lugar, Filho do Homem significa meramente ser humano, homem. Lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel, se repete muito essa expressão Filho do Homem. Mas há uma visão de Daniel, depois você lê na sua casa, capítulo 7, versículo 13 e 14, em que Daniel tem uma visão em que o Filho do Homem viria e exerceria um reino eterno, exerceria um reino de justiça e um reino de paz. E Jesus, muitas vezes neste evangelho, ele se identificou como Filho do Homem. Ele nunca disse eu sou o Messias, mas ele dizia eu sou o Filho do Homem. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: porque ao Filho do Homem foi dado poder sobre a terra para perdoar pecados. Quando ele teve um embate com os fariseus no dia de sábado, ele disse assim em Marcos 2,28: porque até do sábado o Filho do Homem é o Senhor. Então, Jesus ele prefere ser conhecido nesse momento como Filho do Homem e não como Messias, porque isso revela a sua humanidade. O que é interessante nessa visão de Daniel do Filho do Homem? Se você ler o capítulo 7 de Daniel, ele vai expor, depois eu peço que você leia na sua casa, 4 reinos representados por 4 bestas feras. O primeiro reino, ele era representado por uma espécie de leopardo com asas de águia. Eu até vou pedir para você abrir lá, para a gente abrir lá em Daniel capítulo 7, e aí a gente consegue acompanhar com um pouco mais de precisão. Volte um pouco sua Bíblia para o Antigo Testamento, lá no capítulo 7, e a gente vai verificar isso daí. Depois a gente vai voltar para Marcos. Como é um texto bíblico, não fiquem bravos comigo de eu pedir para vocês abrirem a Bíblia em outras passagens. Daniel capítulo 7.
Os irmãos encontraram? Lá no versículo 4, veja: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Tenta imaginar isso. Leão tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca. Entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Versículo 7: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e ele tinha 10 chifres. Então olha os bichos aqui. O que representam essas bestas? Elas representaram 4 governos: o governo da Babilônia, o governo dos persas, dos medos e dos gregos. Impérios. E esses impérios, eles são representados por monstros, por essas bestas feras, que significa o quê? Que o império do tipo humano, o governo humano, é sempre um governo despótico, cruel, injusto e destruidor. Esse era o governo dos homens, e de certa forma continua sendo assim. Mas quando ele continua no capítulo 7, no versículo 13 e 14, ele vai falar a respeito de um novo governo. Veja no versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é o reino do Filho do Homem, do Messias. E o que é interessante, que ele é representado como homem, porque é um governo humano, é um governo misericordioso, é um governo de paz, é um governo bondoso, é um governo de alegria e é um governo de justiça, diferente dos impérios anteriores que tinham sido impérios de destruição. E Jesus assume para si esse título messiânico de Filho do Homem. E aqui, essa passagem apocalíptica, escatológica, diz respeito provavelmente à segunda vinda de Jesus Cristo, em que ele finalmente reinará sobre tudo e sobre todos. Mas o reino dele já começou, e ele começa reinando no coração daqueles que o aceitam como Senhor e Cristo. Então ele já começa, e esse reino que ele já começou no teu coração nunca mais vai passar, porque é um reino eterno. Graças a Deus. Aí a gente volta para o capítulo 8, lá do versículo 27 em diante. Aí você volta a sua Bíblia para lá, para a gente continuar estudando. Então no versículo 31 ele disse: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então veja, o Filho do Homem sofresse muitas coisas. 2, fosse rejeitado pelos anciãos, ou seja, pela liderança das famílias. 3, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, ou seja, fosse rejeitado pela religião oficial. Depois, 4, fosse morto. E finalmente, depois, ressuscitasse depois de 3 dias. Então olha só, ele seria rejeitado, ele ia sofrer muito, ele ia ser rejeitado pelas famílias de Israel,
ele ia ser rejeitado pela liderança religiosa de Israel, ele ia ser morto e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então, ele é uma visão diferente, ele está educando os discípulos dele, dizendo: olha, aquilo que vocês aprenderam sobre o Messias não é aquilo, é isso daqui. Então essa é a concepção. Enquanto ele ia ensinando isso, ele talvez poderia ver a cara de decepção dos discípulos. Falei: caramba, é isso aí que vai acontecer? Mas só tem um corajoso, que é o Pedro. Corajoso e incauto, porque Jesus expõe isso claramente. Veja no versículo 32: mas Pedro, chamando-o à parte, olha que educado, começou a reprová-lo. Outra passagem diz que Pedro começou a repreender Jesus. Outra passagem diz que Pedro queria dizer: tem piedade de ti, Senhor. Começou a ter dó de Jesus. E aí tem algumas possibilidades. Primeiro, porque Pedro não queria o Messias daquele jeito. Pedro queria o Messias vitorioso. Talvez Pedro pensou assim: pô, eu entrei nessa empresa aqui para dar certo, para a gente arrebentar, funcionar. Eu estou achando que vai ser restabelecido o governo davídico aqui, o reino messiânico, que nós vamos expulsar os romanos. Afinal, estou do lado do homem mais poderoso que eu conheço, que anda sobre a água, que para os ventos, que ressuscita morto, e agora está dizendo que vai apanhar e vai ser rejeitado. Não, Senhor, não é esse. Eu quero vitória, eu quero a bênção, não quero isso. Talvez Pedro não quisesse fazer parte desse caminho de sofrimento. Isso é claro, porque depois a gente vai ver que Pedro nega e foge e tudo mais. E talvez Pedro não quisesse. Muda de ideia, Senhor, pensa bem, será que é esse mesmo o projeto da empresa? O futuro da empresa é esse? Vai falir. Ele nem escutou Jesus dizer que ele ia ressuscitar, né? Só o negativo veio na cabeça dele. E Pedro talvez tenha começado a querer ensinar Jesus: Senhor, o Senhor não leu que está escrito que o teu reino permanecerá para sempre? Que negócio é esse de sofrimento? Mas o fato é que, muito provavelmente, Pedro teve mesmo uma preocupação, talvez de amigo mesmo, de discípulo. Por favor, Senhor, que isso não venha acontecer contigo. Uma coisa legítima, uma preocupação legítima, mas não adiantou, porque Jesus foi chamado de canto pelo Pedro. Mas aí Jesus ele volta para o meio dos discípulos. Veja no versículo 31: Jesus, porém, voltando-se, e olha o que o texto diz: fitando seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Já pensou se o pastor repreende um de vocês assim na frente de todo mundo? O cara vai embora, chora: esse pastor, né? O pessoal fica todo magoado, se duvidar, processa a igreja, né? Mas Jesus não teve dó do Pedro aqui. Não importa que foi pelo bem, porque a questão aqui era muito grave. A questão aqui era muito grave, porque era o próprio Satanás usando um amigo para dizer algo plausível, para que o Senhor desistisse do caminho da cruz. Tudo plausível, tudo plausível. Não, por favor, tem piedade de ti, nós amamos o Senhor, não deixe que isso aconteça. A preocupação legítima. Mas quem está por trás disso é o próprio Satanás. É o próprio Satanás. E Jesus não tem dó quando ele percebe que o próprio Satanás significa adversário, inimigo, que é o próprio inimigo que está tentando fazer ele desviar da missão que o próprio Pai lhe deu e que ele aceitou voluntariamente. Ele não negocia, ele fala: arreda, Satanás, porque você não está pensando as coisas de Deus, você está pensando como homem. Então pensar como homem é pensar como Satanás. Olha que coisa, pensar como homem é pensar
estar com Satanás. E eu costumo dizer que Pedro foi do céu ao inferno em minutos, né? Porque no primeiro momento ele foi lá: quem diz os homens que eu sou? Aí você, que é o mais ousado dentro da empresa, você fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e parte pro aplauso da galera, né? Todo mundo olha assim, meio invejoso pro Pedro. Esse Pedro é amostrado, e fica com ciúmes do Pedro. Aí o Senhor começa a explicar o que vai acontecer. Aí o Pedro pensa: eu já arrebentei na primeira, agora eu vou arrebentar. Eu vou falar para ele ter dó dele mesmo e não ir. Aí ele foi e chama Jesus de canto assim, mas os discípulos estão vendo, né? E começa a repreender Jesus. Jesus pega ele, leva de novo para o meio da empresa e fala: arreda, Satanás, você não pensa nas coisas. Então o cara foi do céu ao inferno em segundos, em minutos. Isso que é bom pensar bem antes de falar, né? Não falar assim por empolgação. E foi isso aí que aconteceu com Pedro. Jesus o repreendeu. E eu imagino que ele deve ter ficado bem sem graça na frente dos amigos dele. Muito bem, irmãos, algumas aplicações deste texto para a nossa vida, para que nós possamos de algum modo estarmos servindo a missão de Jesus. Algumas aplicações. Primeiro, irmãos, procure ter um conhecimento verdadeiro a respeito de Jesus. Porque até hoje é assim. Até hoje a pessoa de Jesus causa confusão. Antes, nesse texto aqui, os irmãos viram que eles achavam que Jesus era apenas um profeta. E essa confusão ela continuou. Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, lá na igreja primitiva existia um grupo chamado gnósticos, que diziam que Jesus ele só tinha vindo em aparência humana, mas ele era somente um espírito. Só veio em aparência humana. São gnósticos, depois eles são conhecidos como uma doutrina chamada docetismo. Significa aparência. Aí o apóstolo João ele escreve: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí João, em sua primeira epístola, ele diz assim: aquele que não confessa que Jesus veio em carne, ele não tem a salvação. Ele não tem o Filho e não tem o Pai, porque errar a respeito da pessoa do Filho é errar em relação a tudo que diga respeito à salvação. Então fora. Depois vem um outro grupo chamado de ebionitas, que eram judeus messiânicos. E eles tinham o entendimento que Jesus ele era apenas um homem comum, o Messias sim, um profeta, mas somente um homem. Depois vieram os arianos e disseram que Jesus ele era um Deus menor. Ele era um Deus menor, mas ele não era verdadeiramente Deus com o Pai, um com o Pai, como quando ele diz lá no Evangelho de João: quem viu a mim, viu ao Pai. Eles não acreditavam nisso daí. Então vocês vão vendo que há muita confusão em torno de quem é a pessoa de Jesus. Por exemplo, hoje, a religião que mais cresce no mundo entende que Jesus era só um profeta, que é o Islã. Eles têm respeito pela pessoa de Jesus. Eles acreditam que Jesus nasceu de uma mulher virgem, mas eles não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Eles nem aceitam que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E é a religião que mais cresce no mundo. E quando você olha na internet, o que você vê é crente apanhando de muçulmano, que sabe mais de Bíblia do que crente. Uma coisa impressionante. Por isso que cresce muito. Se você falar com os espíritas, budistas, das religiões reencarnacionistas, Jesus ele é somente um espírito de luz elevado. Mas ele não é filho de Deus. Ele não é Deus. E essa doutrina só cresce também entre nós através do budismo, através do espiritismo kardecista, ou através dos outros espiritismos, de religiões de matriz africana também, que acreditam na doutrina da reencarnação. E se duvidar, tem crente dentro das igrejas acreditando em reencarnação, acreditando em horóscopo também, porque não tem um conhecimento claro a respeito de quem é Jesus. Testemunhas de Jeová são como os arianos, não creem na divindade de Jesus, mormons. Então,
errar a respeito da pessoa de Jesus é errar a respeito de todo o resto. Jesus Cristo, Ele é rei, Ele é profeta, Ele é sacerdote, Ele é Messias, Ele é filho do homem, Ele é filho de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, que deu a sua vida para nos salvar, e morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Errar a respeito disso é errar a respeito de tudo mais. Tudo mais. Então, quem dizem vós que eu sou? Verdadeiramente tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, que deu a sua vida para me salvar. Essa é a rocha, essa é a confissão da igreja. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, precisa conhecer, estude a palavra de Deus, estude. Pedro tinha desculpa, porque ele estava ali no início de tudo, mas nós não temos, porque hoje nós temos acesso à visão geral. Nós temos todo o cânon bíblico do Novo Testamento, que nos explica o Antigo Testamento. Nós temos 2000 anos de história, de pessoas como Atanásio de Alexandria, São João Crisóstomo, como Santo Agostinho, como Tomás de Aquino, como João Calvino, como Martinho Lutero, como Jacob Armínio, como tantos outros, uma nuvem de testemunha enorme de pessoas que podem dizer para nós quem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então nós não temos desculpa, nós temos que conhecer a respeito deste Cristo. Nós temos que ter uma cristologia bíblica, neotestamentária, para que nós não erremos a respeito do Senhor Jesus, porque errar a respeito da pessoa de Jesus pode colocar a sua salvação em risco. Pode colocar em risco, porque quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Então que nós possamos aprofundar esse conhecimento. Não basta, irmãos, não basta um conhecimento relacional. Você fala, eu não entendo muito, mas eu sinto Jesus na minha vida. Não basta, porque Pedro tinha um conhecimento relacional com Jesus, mas ele não tinha um conhecimento intelectual. A coisa mais importante que o Senhor Deus deu para você é a sua mente. Você pode até gostar de correr. Eu gosto de correr, pastor. Eu gosto de correr, fazer um Cooper. Mas você não é cavalo, você não vai correr mais que um cavalo. Pastor, eu gosto de nadar. Eu também gosto de ir para a praia, fazer um stand-up. Amo esse negócio. Mas você não vai nadar mais que o peixe. Pastor, eu gosto de levantar os ferros, ficar fortinho, né? Tem uns aqui fortinhos, gosto de levantar os ferros. Pode levantar, vai ficar bonitinho, mas você não vai ser mais forte que um touro. Mas tem uma coisa que Deus te deu, que é a sua mente, que Ele não dividiu isso com mais nenhum outro animal, da mesma forma como fez para com a gente. Por isso que Ele nos manda que nós nos renovemos pela transformação da nossa mente. E por isso que é importante ter um conhecimento intelectual a respeito de Jesus. Tem que estudar a Bíblia, ela tem que habitar no nosso coração, a palavra do Senhor. Procure conhecer qual é a missão do Senhor, para que você não erre. Procure conhecer. Antes de Jesus subir aos céus, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então precisa conhecer a missão do Senhor, coisa que eles não conheciam ainda, porque eles achavam que eles iam reinar naquele momento. E a igreja erra por não conhecer a missão do Senhor. Ide por todo mundo. Então todos nós aqui temos a missão pessoal de alcançar o mundo inteiro para Jesus. Não é só a vizinhança, é o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Se só o meu vizinho tá bom, não tá. Só o meu pai tá bom, não tá. E se meu pai não quiser, pula pro outro. Já pregou, já fez sua obrigação, pula pro outro. Agora pra vovó, não quis, pula pro outro. O vizinho não quis, pula pra onde seguir. Assim
de Jerusalém, Antioquia, Alexandria, até os confins da terra. Todos. Eu não vou até lá, até a Ásia, tudo bem, mas aí você ora e você também financia para que outros possam ir. Pregar o Evangelho do Reino, ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Como é que eu vou saber isso? Se eu ler o Evangelho. Onde é que eu vou saber o que Jesus mandou? Lendo o Evangelho e praticando. Jesus disse: quem é grande no reino do céu? Aquele que observa e ensina os meus mandamentos, como está lá no Sermão do Monte. As pessoas erram, nós erramos, porque nós não conhecemos os mandamentos, não conhecemos a palavra, e quando conhecemos, não cumprimos. Aí depois tem que ficar arrastando os carros, porque tem consequência. A desobediência tem consequência. A desobediência na vida de um crente é pior do que na vida de um incrédulo, porque o incrédulo ele já está condenado. Então o Senhor muitas vezes ele permite que o incrédulo, mesmo na desobediência, viva bem. Você fala, leia o Salmo 73, por que prosperam os ímpios? Porque aquilo é tudo na vida dele, vai acabar, e o final dele é a perdição. Então Deus permite que o ímpio faça festa, tenha alegria, faça um monte de balbúrdias aí, roube, seja corrupto, traia a esposa, Deus permite, nada acontece. Mas por quê? Porque isso é juízo de Deus também na vida dele, porque no final das contas ele vai ser feito. Mas a desobediência na vida de um crente, a consequência já é imediata, porque se nós ficarmos sem correção diante de Deus, é como se nós não fôssemos filhos, mas sim bastardos. Então a desobediência na vida do crente, a porrada é mais forte, a chinelada arde mais, o sofrimento é maior, mas sempre é um alerta e um chamado de Deus para que a gente retorne ao caminho reto, a missão, a palavra de Deus. E isso é bom, esse tipo de sofrimento é bom, para que isso traga a nós de volta a obediência do Senhor, para a glória dele, e finalmente possamos ter vida e vida em abundância, com base na obediência ao Evangelho e à palavra do Senhor. Então nós precisamos conhecer a missão, e conhecer a missão é conhecer o Novo Testamento, para que nós não venhamos a desprezar a missão. E finalmente, irmãos, não tire a cruz e o sofrimento do Evangelho, não tire, porque o que escandalizou os discípulos aqui foi quando Jesus disse que ia sofrer, e depois ele vai falar que os discípulos vão sofrer também, por causa da missão, e isso escandalizou os discípulos. Veja, Satanás, na tentação do deserto, tentou desviar Jesus da missão. Você vai fazer o que por esses caras aí? Não, vem reinar comigo. Satanás tentou ao Senhor, e nas 3 oportunidades Jesus disse não, e o combateu com a palavra. Aqui, Satanás usa a vida de Pedro para fazer Jesus desistir da cruz. Satanás tentou fazer Jesus desistir de ir para a cruz e morrer no nosso lugar, e Jesus disse: arreda, Satanás. Quando Jesus está na cruz, Satanás usa a vida das pessoas que estão passando, fala aí, salvou a tantos, desce daí, salva a ti mesmo, tentando convencer Jesus naquele momento de abandonar a cruz. Tem até um filme que fala, né, o que aconteceria se Jesus não tivesse morrido na cruz. Eu não lembro o título não é bem esse não, mas que tenta entender o que será que teria acontecido se Jesus não tivesse morrido na cruz. Satanás falhou, porque Jesus foi até a cruz e morreu na cruz, por isso nós somos perdoados. Ele falhou, porque ele foi à cruz, morreu e ressuscitou ao 3º dia, e vive para sempre para interceder pela sua igreja. Satanás falhou. Então o reino de Deus, os céus, está escancarado para aqueles que realmente aceitarem Cristo no seu coração, receberem como Senhor e Salvador. Mas aí, já que Satanás falhou em tirar a cruz de Jesus e Cristo da cruz, Satanás agora ele tenta tirar a cruz da igreja. Quer tirar a cruz da igreja. Por quê? Porque ele cria uma religião que tenta não falar de sofrimento. Tudo vai dar certo, tudo vai ser legal, tudo vai ser bom, sua família vai ser uma bênção, seu emprego
Jesus padecerão perseguições. Então a igreja sobre a terra é uma igreja sofredora. Por isso que Jesus diz assim: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não tente tirar a cruz do evangelho. Não existe evangelho sem cruz. Essa religião somente dá vitória, somente dá alegria, ela não é a palavra do Senhor. Uma religião que tira a cruz do evangelho é uma religião satânica, é do diabo, é de Satanás, é do mal. As pessoas não querem mais carregar a cruz, porque a cruz era um símbolo de execução. É como se você andasse com uma forca, com um alvo nas costas. Não é o melhor marketing. Se a gente quer fazer o marketing para atrair as pessoas, a gente só quer mostrar coisa boa. Olha quanta coisa boa, quanta coisa legal. Jesus rejeitou esse marketing, porque todas as vezes que ele curava, que ele ajudava alguém, ele mandava guardar silêncio. Não é esse o marketing que eu quero. Ele rejeitou esse marketing. O que é que eu não quero dizer com isso? Eu não quero dizer com isso que o Senhor não tem bênção para a sua vida pessoal. Eu não quero dizer com isso que o Senhor não traz paz no seu coração. Eu não quero dizer com isso que o Senhor não pode prosperar a sua vida. Eu não quero dizer com isso que você não será feliz e bem-aventurado. Você será sim. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Será sim, mas não será sem a cruz. A cruz significa pelo menos duas coisas, meus irmãos. Duas coisas. Primeiro, automortificação. Pegue sua cruz, negue-se a si mesmo. É uma guerra contra a carne. Estar na cruz e carregar a cruz é uma guerra contra a carne. O apóstolo Paulo diz: eu crucifico a mim mesmo, para que através da minha vida flua a vida de Cristo. É a automortificação dos olhos, dos lábios, das vontades carnais que surgem todos os dias querendo nos levar ao pecado e que nos arrastam para o mal. É crucificar o mau humor, é crucificar aquele desejo de dar à sua carne sinal verde para que faça tudo. Eu quero falar o que eu quiser, eu quero pensar o que eu quiser, eu quero olhar do jeito que eu quiser, eu quero comer o que eu quiser. Não! Não é assim. O evangelho não é assim. Evangelho é cruz e é automortificação. Fora disso não há evangelho. Não dá para tirar. Uma sociedade hedonista e egoísta que fala assim para tudo. Fala assim para tudo. E aí o pecado entra e Satanás entra e arrebenta com tudo na vida do crente, porque ele se esquece que a vida é de cruz, é de automortificação. E a cruz é identificação com o sofrimento de Cristo, porque se trataram assim o Cristo, podem tratar assim também os seus discípulos, como nós vemos notícias todos os dias. Todos os dias algum crente é morto, é sacrificado por causa da sua fé em algum lugar do mundo. Todos os dias no Oriente Médio, no Norte da África, no Sudão, no Congo, no Zimbábue, na Nigéria, tribos e tribos inteiras cristãs massacradas e perseguidas. Asia Bibi, anos preso, o pastor Andrew, anos preso somente por ser crente. 300 meninas raptadas na Nigéria somente porque são cristãs, aldeias somente porque são cristãs, pessoas raptadas, igrejas queimadas na Indonésia, igrejas cristãs. Então pode acontecer. E o caminho da cruz, ela é uma identificação com isso. O céu não é aqui. O céu não é aqui. Então, se alguém quiser fazer a missão, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser o seu filho, pode ser seu irmão, e você disser: meu filho, isso não é para você, arreda, Satanás, arreda, porque não cogita das coisas de Deus e sim das coisas dos homens, e sim das coisas dos homens. Então, um pastor ele até dizia:
A gente se esforça aí para que os nossos filhos sejam o melhor possível, e isso não está errado, mas a gente não incentiva eles para serem missionários. Mas ele dizia assim: pois se meu filho quiser, que ele possa um dia fincar uma bandeira do Evangelho numa terra em que ninguém ouviu falar de Jesus, e que se ele for morto por causa disso, eu honrarei o nome dele, e um dia estaremos na glória glorificando e honrando o nome do nosso Senhor. Então, que nós possamos realmente ter esse conhecimento da missão do Senhor e jamais afastar a cruz do Evangelho do nosso Senhor. Que nós não sejamos uma geração mimada, que nós não sejamos uma geração preguiçosa, que nós não sejamos uma geração que só corre atrás dos seus próprios interesses, mas que nós possamos ser uma geração que realmente ame e viva pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser cristãos engajados, que nós possamos nos automortificar, que nós possamos viver uma vida de oração, que nós possamos viver uma vida de engajamento, que nós possamos viver uma vida de dedicação, que nós possamos viver uma vida de consagração, de unção na presença do Senhor, para glorificar o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor. Que assim seja em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, que assim seja nas nossas vidas, e aí encontraremos cura, aí encontraremos sentido para a nossa vida, aí encontraremos alegria, aí não teremos mais tempo de chorar as nossas próprias lamúrias, porque Cristo será tudo em todos, e fazer a vontade de Deus será a nossa vontade, e a honra de Cristo será o nosso objetivo maior, e nós só nos entristeceremos se Cristo estiver sendo desonrado, e nós nos alegraremos se Cristo estiver sendo honrado, porque esta é a vida, esta é a morte, este é o objetivo, esta é a missão de todo cristão. Que assim seja na vida de cada um de nós.